a gente vai analisar o campinho do Ceará, El Vozon. Emanuel Vitor, vamos falar de Richard, pelo que JP, acho que foi JP Moraes que falou. Ele apareceu driblando mais que os pontas do Ceará, que os pontas do Fortaleza. Então já sai aí com esse retrospecto positivo aí, né? E assim, eu acho que é o que faz como o Minhoca falou, sabe? Os dois goleiros realmente foram meros espectadores, né? O Richard ainda teve esse momento, que foi uma bola recuada ali na fogueira para ele, mas realmente não, não teve nada o que fazer. Então, acho que ele fica aí no razoável mesmo, no amarelo, não comprometeu, né? Como também não teve o que fazer porque não chegou a ser exigido, de fato, né? Como nenhum dos goleiros, vale a gente lembrar, né? Foi um clássico sem nenhuma finalização ao gol, né? Finalizações só para fora. Então fica ali no razoável mesmo o Richard. Independentemente da habilidade com os pés, né? Vai ali pro tradicional amarelo goleiro. Agora, vamos falar de Gilmar e de Éder, a dupla de zaga aí do Ceará. Começar pelo Gilmar. O Gilmar, que é um garoto da base do Ceará, né? Que está no Ceará desde os 12 anos de idade. Inclusive, o Ceará postou esses dias um vídeo aí que uma nova série que está fazendo no seu canal, falando sobre os garotos da base, né? A trajetória que eles fazem até chegar no profissional, e o Gilmar fala um pouquinho da história dele. E eu até acho que o Gilmar hoje estava um pouco mais nervoso, né? O que é natural, o primeiro clássico dele, titular. Mas assim, o não comprometeu também. Levou um amarelo numa falta que ele tinha que fazer. Realmente, o Barreiro é um centroavante, aquele centroavante chato, né? Sul-americano, assim, sul-americano todos são, mas vocês entendem o que eu quero falar, né? Que joga muito com o corpo, com a força, que tem essa habilidade. Ele já estava girando em cima do Pedro Gilmar, e o Pedro Gilmar teve que fazer a falta, realmente levou um amarelo. Mas eu acho que a partida dele é razoável, mantém o nível que ele vem fazendo nesse início de temporada. É uma das boas surpresas aí nesse ano, que o Ceará tem muitas dificuldades, o Gilmar é uma boa surpresa. E o Éder também, cara. O Éder eu manteria o amarelo, eu acho que é um cara também que não comprometeu. O Éder é um cara que foi reserva durante a temporada passada e que vem assumindo um papel de liderança nessa temporada atual, né? E hoje também foi assim um nível ok para o que ele foi exigido. Então a gente foi de razoável para Gilmar e para Éder também. Isso, do amarelo. Muito bem, então. Amarelinho aí, para dupla de zaga do Ceará. Vamos agora falar de Rafael Ramos e Fernando. Rafael Ramos, que de certa forma é um desses jogadores em que a torcida do Ceará já está ali mais contrariada. Já tá mais no limite, né? O Rafael Ramos, para mim, ele vai ficar. Cara, eu tô muito na dúvida se eu coloco o laranja ou o vermelho pro Rafael Ramos, sabe? Eu acho que o vermelho também não seria ruim pro Rafael. Pode colocar o vermelho pro Rafael. Acho que não foi um bom jogo dele. O Rafael é um jogador realmente que deixa muito a desejar, né? É um jogo irritante do Rafael, sabe? Os jogadores aparecem para ele fazer aquele passe mais incisivo, mas ele sempre prefere o passe mais seguro, que por várias Lateral, vezes, exatamente. exato, é devolver para o zagueiro, é tocar para o volante, e ele mata várias jogadas, né? Então, realmente é um jogo irritante. Eu vou ficar com um vermelhinho aí para o Rafael Ramos. E o Fernando, eu vou ficar no laranja, cara. Eu acho que o Fernando errou, né, num lance que poderia ter resultado num gol para o Ceará ter levado, né? Ele vacilou ali. O Maírton, o lateral direito de Fortaleza, tomou a frente e fez um cruzamento, por pouco o Ceará não leva o gol. Mas é um cara que tem mostrado disposição, tem tentado. O que está faltando realmente para o Fernando talvez seja uma parte física, um ritmo de jogo e também um certo tempo, né? Futebol não dá esse espaço, isso é um fato. Mas às vezes o jogador precisa desse momento para ter uma melhora. Muito bem. Daí a gente fecha a linha baixa do Ceará, né?
com essa análise até um pouco mais crítica do que a que Minhoca fez em relação à do Fortaleza, no que faz total sentido. Afinal de contas, eram propostas diferentes e muito bem distintas aí, né? Muito bem definidas aí, tanto pelo lado do Fortaleza, pelo lado do Ceará. Fortaleza foi para travar o jogo, conseguiu fazer isso de uma forma eficiente. E aí a gente vai começar a falar do meio campo do Ceará, que foi com Lucas Lima, Zanocelo e Vina. E aqui há sempre uma expectativa um pouco maior, né, sobre o que esses jogadores podem demonstrar dentro de campo. Eu acho que foi o maior problema do Ceará na partida de hoje, né? O meio campo do Ceará realmente ele não existiu. Fortaleza soube realmente ocupar esses espaços, minar esse nosso meio campo, e o Ceará meio que ficou nessa armadilha, né? E ele não conseguiu sair disso. Então, a dupla de volante, eu vou colocar um laranja. Eu acho que eles não foram ruins o bastante para um vermelho, porque não chegaram a comprometer, né? Se o Ceará Mas leva não um gol, conseguiram fazer aquele trabalho da transição, de fazer esse jogo funcionar, fluir, né? exatamente. Por muitos minutos da partida foram mero espectadores, né? O Zanocelo até talvez mostrou um pouco mais de disposição, acabou até levando um amarelo numa falta. O Lucas Lima já mais sumido, mas não foram jogadores que comprometeram. Então o Lucas Lima ainda chegou a finalizar uma bola, então acho que fica o laranja aí bem entregue para eles. E para a gente fechar, Vina. O Vina, eu vou colocar o amarelinho razoável, porque ele também não foi o que a gente esperava, mas por várias vezes durante a partida, ele deu alguns sinais da qualidade do Vina, né? Num passe mais rápido, num passe de primeira, ele conseguia acelerar algumas jogadas, que aí quando chegava no colega, o colega não tinha essa mesma atitude ou a mesma perspicácia e voltava o lance e a gente perdia aquela jogada. Mas eu acho que o Vina ele fica nesse razoável, poderia ter rendido mais, mas também não chegou a ser ruim, não. Você falou que Vina, ele não entregou exatamente o que a torcida do Ceará espera dele. A essa altura, para essa nova passagem de Vina, o que é que a torcida do Ceará está esperando dele? Porque talvez ele tenha entregue algo muito perto do que eu imaginava que ele fosse entregar para o Ceará nesse retorno, sabe? E talvez agora, numa temporada onde o nível técnico ele vai ser um pouco mais baixo, talvez dê para esperar um pouco mais de Vina. Mas o que é que a torcida do Ceará, nesse momento, espera de Vina? Espera que ele seja o maestro, espera que ele seja o goleador, o resolvedor de partida. O que é que se espera de Vina aí para essa temporada 2026? Eu acho que o torcedor do Ceará espera do Vina algo que a gente não teve após o rebaixamento de 22, que é esse sentimento de permanência, que dessa vez ele já demonstrou com mais força, né? Da outra vez ele ainda ficou no comecinho de 2023, mas a pressão foi forte, ele acabou saindo. Esse ano ele deu uma sumida das redes sociais, ele entendeu o momento, e desde quando ele voltou, realmente ele tem sido muito sincero no baque que ele sofreu pelo erro que ele cometeu naquele jogo contra o Internacional e do quanto ele quer ser um jogador importante. E o torcedor espera isso, que ele seja esse maestro, que ele seja essa liderança técnica do time, né? Você bem falou, a Série B tem um nível técnico abaixo do que a gente enfrentou ano passado. E nesse começo de estadual, o Vina já deu alguns sinais de que ele pode sim ser esse jogador. Ele vem muito bem. É o estadual, é um nível mais baixo, sim, perfeito. Mas a gente consegue ver no estilo de jogo dele, na visão de jogo dele, que ele Mais pode ser. participativo, aparecendo o tempo todo para o jogo, pisando Exato. na área, caindo para um lado, caindo para o outro. A gente vê ele mais disposto, pelo menos. Isso, e assim, um Vina até aqui, sem ser explosivo como o Vina costumava ser. O Vina muitas vezes bravejava para o treinador, abria os braços para o treinador. Até aqui isso não aconteceu, né? Mostra talvez uma mudança
de mentalidade dele, de entendimento que o momento não é para isso, que o momento realmente é para ajudar o Ceará. Eu acho que o Vina já fez muito com a camisa do Ceará, mas ele entende também que ele também deixou a desejar, né? Tanto lá em 2022 quanto agora. Eu acho injusto quando tentam taxar ele como motivo do rebaixamento. Eu acho que nenhum time cai por um motivo isolado, são vários fatores, inclusive vários jogos, né? Então, mas assim, é um perfil diferente, sabe, Celso? Ele mostra que está num perfil diferente dos outros anos, e a gente torce que ele realmente possa colaborar nessa Série B de 2026. Vamos ver o que é que vem aí de Vina para essa temporada, né? Agora vamos falar dos atacantes de Mozart para esse clássico rei. Eu queria começar falando de Fernandinho. Senti que ele foi um pouquinho abaixo. Queria que você fizesse a sua análise também. O Fernandinho, para mim, é uma bandeirinha vermelha para ele. Eu acho que ele foi muito abaixo, assim, entre os três, entre todos os atacantes que entraram em campo, ele realmente foi o mais abaixo, ele se esconde muito do jogo. O Fernandinho, ele ano passado teve um bom momento, até com a camisa do Ceará, mas aí teve uma lesão que ele deslocou o ombro, e desde essa lesão ele não conseguiu mais voltar um ritmo, uma sequência, um bom momento, né? Um jogador muito, muito difícil de avaliar, Celso, porque você não vai achar erros, mas você não acha aquele jogador que vai decidir uma partida, que vai ter um lance positivo, uma assistência, sabe? E para mim o atacante conta muito mais isso. Eu queria ver o Fernandinho até errando mais, chegando na área, finalizando. Hoje ele ainda teve uma chance, o Luca estava dentro da área, ele tentou uma finalização de perna esquerda, totalmente sem sentido, passou longe do gol, né? Mas falta mais, sabe? Falta aquele algo a mais para o Fernandinho. Às vezes me passa até a imagem que parece que ele está meio que se escondendo durante a partida. E isso é muito ruim para um atacante, ainda mais para um ponta, né? O Ceará é um time que busca muito os seus pontas para sair nas jogadas, e quando o ponta se esconde, você perde aquela saída, aquela oportunidade, e acaba ali ficando o time prejudicado. Muito bem. Agora a gente vai falar de Pedro Henrique e de Luca. Luca que talvez tenha tido a melhor chance ali do jogo, né? Aquela cabeçada fulminante, né? Saiu muito forte. Eu achei que tinha sido gol, inclusive. Passou muito perto. Também pensei que tinha sido gol. Até, engraçado, até minha filha correu para ver se tinha sido gol. É aquelas coisas que você está assistindo em casa, né? E você vê só na televisão, você não consegue ver direito. Mas É, eu vou dar uma bandeirinha, um verde mais claro para o Luca. certo. Eu acho que ele foi bem, sabe? O Luca ele teve um gol perdido no jogo passado, que às vezes é aquele gol muito claro, né? Que o inacreditável futebol clube que tinha antigamente, que ele perdeu, que às vezes o torcedor vai querer ficar pegando no pé. Mas eu acho que até aqui o Lucas vem fazendo uma temporada honesta para o que ele pode entregar para o Ceará. O que pega é que o Ceará realmente precisa de uma outra opção, até para dar mais tranquilidade para ele. Mas na partida de hoje eu acho que um verdezinho claro, teve muita disposição, voltou para ajudar, brigou na área. Então é um cara que está sendo participativo na medida do possível. E o Pedro Henrique, eu vou colocar o verdezinho escuro para o Pedro Henrique. Olha Para mim aí. foi o melhor em campo. Melhor em campo, né? Não, assim, ele não fez nada extraordinário, né? Não fez, mas à vista dos outros, eu acho que o Pedro Henrique foi o cara que mais teve uma força ofensiva, sabe? Que mais tentou criar algo, que mais estava ali impaciente, sem aceitar o jogo que o Ceará estava fazendo. Então, acho que ele fica aí com o verdezinho escuro e o melhor da partida, na minha opinião. Muito bem. Aí a gente já mete a estrelinha no peito ali de Pedro Henrique, melhor em campo pelo lado do Ceará, tá? E a gente já vê, inclusive, uma análise que ela está individualmente abaixo da análise que Minhoca fez dos jogadores do Fortaleza e está dentro mesmo, né, da expectativa que a gente tinha aí para essa partida. Agora vamos falar das opções de Mozart para o decorrer da partida, né? Ele começou tirando justamente Fernandinho, um dos piores em campo ali, colocando o Alano. Depois
mexeu em Luca e Pedro Henrique, né? Aí há assim, motivos para você questionar aí. Botou em campo Richarlison e Mateuzinho. E depois, já na reta final da partida, tirou Lucas Lima e Rafael Ramos para a entrada de Melk e de Júlio. Então, meu caro Emanuel, vamos com as opções de Moza para o decorrer do jogo. Começar pelo Alano, né, na ordem das alterações. O Alano, ele não é ponta, ele é um camisa 10 mais centralizado, né, por vezes faz até um terceiro homem ali de meio campo. Ele já jogou de ponta mais cedo na carreira, até quando o Ceará contratou ele, a expectativa é que fosse para isso, mas em coletiva de apresentação ele deixou bem claro que queria jogar realmente como meia. E você vê que realmente as valências dele são como meia. Ele não é aquele cara que vai ter uma arrancada, que vai ter uma velocidade, mas ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador realmente que tem um nível um pouco acima desse elenco que o Ceará tem hoje. E nos poucos minutos que ele teve em campo, e numa posição realmente improvisada, ele conseguiu ainda ser melhor do que o Fernandinho. Eu coloco ali o amarelo, o razoável para o Alano. Eu acho que é o quarto jogo só dele na temporada, já tem um gol, já tem uma assistência, e é um cara que o torcedor tem muita esperança aí para que cresça com o Ceará durante a temporada. Muito bem, então razoável aí para Alano, estreando as análises dos substitutos. Agora vamos com Richarlison e Mateuzinho, é isso, Emanuel? Isso mesmo. O Richarlison, um vermelhinho para o Richarlison também. O Richarlison, ele tem muito disso, sabe, Celso? Todo começo de temporada do Richarlison parece que é mais complicado. Ele demora um pouco a pegar no tranco. Né? O Richarlison tem tido um começo de temporada em que ele tem recebido muitos cartões amarelos. Isso Hoje comum, ele... né? Isso é... O padrão de Richarlison é tomar cartão amarelo, né? Isso. E no começo do ano parece que ele se empolga mais um pouco, aí, entre aspas. Mas hoje ele entrou muito ruim na partida, sabe? Errou passes muito próximos do seu colega de time. Não tomou amarelo, né? Não tomou amarelo, não deu tempo. Mas realmente foi um cara que é da gente olhar e começar a se perguntar: poxa, a gente ainda vai precisar do Richarlison na temporada de 2026? Será que o Ceará não precisa de uma outra opção? Realmente foi uma partida bem ruim dele. E fica aí também essa observação. O Mateuzinho ficou razoável, sabe? Acho que ele até entrou querendo, buscando o jogo, buscando um contra-ataque. Mas quando ele entrou, o Ceará estava sem o Luca, né? O Luca também saiu. Então ficou mais difícil ali para ele encontrar alguém na área, para ele buscar o centroavante. E por vezes ele arrastava a bola até a linha de fundo. E quando chegava lá, tinha que voltar para o lateral, tinha que voltar para o volante, porque não tinha ninguém na área. Eu acho que o papel dele ele conseguiu fazer bem feito. Faltou realmente ali ter opções para ajudar ele na conclusão da jogada. Então, razoável para Mateuzinho. E aí a gente fecha com as últimas opções, as últimas substituições de Moza. Melk e Júlio. Pode colocar já o amarelo aí para os dois, sabe, Celso? O Melk até vale uma ressalva. O Melk é um garoto muito promissor da base do Ceará. Vem tendo muito destaque nesse início de ano, tanto pela estreia do time no estadual, que foi com o time da base, quanto na copinha que eles fizeram, a melhor campanha da história do Ceará. E hoje deu para a gente ver mais uma vez o porquê que esse menino é tão promissor. Ele entrou e já fez muito mais do que os dois volantes do Ceará tinham feito até ali. Né? Já buscou mais o jogo, já achou o Mateuzinho em velocidade em algumas jogadas. Realmente faltou o time como um todo se ajudar, mas eu acho que o Melk fica no razoável, mas ele é bem promissor e a gente ainda vai falar muito dele aí durante essa temporada. E o Júlio também aí, porque não comprometeu, eu acho que até conseguiu mostrar em pouco tempo mais combate do que o Rafael mostrou. Né? Claro que ele é um zagueiro, ele não vai ter a velocidade, ele não vai chegar na linha de fundo, mas ele conseguiu ali dar uma segurada num lado que o Fortaleza estava atacando bem também. Muito bem. Então ficou faltando só o professor Mozart. Qual a nota que você vai dar para ele? O Moza vai ficar no razoável, tá?
eu posso aqui, eu estava aqui pensando, falando e pensando assim, o Moza podia ter tirado mais desse time? Poderia. Então aí a nota dele poderia cair para baixo. Mas o Moza terminou o jogo com 3 jogadores improvisados. Então ele precisa de peças também para isso, ele precisa de mais opções para isso. Então, ele, Insumo, né? exato, ele precisa do material humano para isso, né? E ele não teve, não tem isso ainda. Então, fica aí no razoável. Eu acho que o Mozart vem fazendo um começo de trabalho interessante, mas de fato ele precisa de mais opções até para colocar o time dele para jogar da maneira que ele deseja. Muito bem.